minhas lindas, chiques e elegantes, sejam muito bem-vindas de volta ao canal. O assunto do vídeo de hoje será como ser mais interessante, como começar agora. Antes de qualquer coisa, eu gostaria que nós pensáramos um pouquinho em uma questão aqui. Pense aqui comigo, se você pudesse escolher apenas uma pessoa para você viver e conviver para o resto da sua vida, você escolheria a si mesma? Você estaria alegre, feliz, interessada em sua própria companhia? Se você respondeu que não, talvez tenha alguns exercícios que você possa fazer para que você se torne essa pessoa mais interessante, que os outros querem aprender mais, que consegue fazer algo que seja diferente da norma, que seja diferente do normal. Com certeza existem muitos exercícios que você pode fazer para te ajudar a atingir esse objetivo. Eu recebo muitas perguntas no meu Instagram todos os dias sobre isso e eu acredito realmente que nós estamos vivendo em tempos que está faltando bastante autenticidade. Pode ser porque o mundo está extremamente polarizado. Eu me lembro que antigamente, quando eu era criança ou adolescente, era totalmente normal começar uma conversa meio de elevador com qualquer pessoa, falando: nossa, como está o clima hoje? Está calor, está frio. Até isso hoje em dia virou motivo de polêmica, porque tem o aquecimento global e tem um monte de coisa que eu não estou dizendo que não é importante, mas parece que qualquer assunto é motivo para começar ali um monte de briga, um monte de discussão e um monte de polarização nas opiniões e em divergências. Parece que duas pessoas que pensam diferente não podem, têm medo de se expressar. Muitas pessoas têm medo de expressar a sua própria opinião. Ou pode ser também que nos é dado tanta informação todos os dias que fica difícil conseguir pensar por si mesmo. Ficou um pouco confortável pensar com a cabeça de outra pessoa. Nós estamos ali como uma latinha, pegando essas informações que já vem mastigadinha pra gente, e a maioria das pessoas apenas repete aquilo que elas ouviram sem pensar e sem refletir e sem adicionar as próprias vivências. Então, se você já se encontrou nesse tipo de situação onde parecia que ninguém te fez pergunta, ninguém estava interessado em você, ou você não sabia o que falar ou o que compartilhar, pode ter certeza que você pode muito melhorar. Nunca foi tão fácil ser uma pessoa diferente da maioria, com autenticidade e tendo muito para compartilhar, sendo uma mulher interessante. Então vamos lá, 5 dicas para que você começar a ser uma mulher interessante instantaneamente. E lembrando que tudo aqui nesse canal vem com esforço, vem com trabalho, não tem nada, não tem ninguém aqui que é preguiçoso, que quer tudo caindo do céu, né? Vamos lá, é para você começar instantaneamente a se importar com isso e começar essas mudanças agora. A primeira delas é: uma mulher interessante é uma mulher interessada. Ou seja, se interesse pelo mundo, seja uma mulher interessada. Lembra quando nós éramos criancinhas que nós ficávamos lá: mãe, o que é isso? Pai, o que é aquilo? E a gente fazia 50 mil perguntas por segundo. Meu Deus, todo mundo ficava: ai, essa criança não para de perguntar as coisas. Não é para ser assim, calma, mas não perca um pouco dessa curiosidade de querer saber mais do mundo, de querer saber mais sobre as pessoas, suas histórias, aquilo que elas conhecem, aquilo que elas passaram. Duas pessoas nunca carregam a mesma história, então nós temos sempre o que aprender com as outras pessoas. Algumas das dicas que eu sempre dou é que quando você chega em um ambiente, quando você está ali, esteja sempre presente, não fique sempre procurando pelo próximo alguma coisa, pela próxima pessoa, pela próxima isso ou aquilo. Aproveite o momento e se interesse por absolutamente tudo. Quando você vai em um restaurante, repare na arquitetura, na decoração daquele restaurante, no menu daquele restaurante, se tem uma carta de vinhos ali com vinhos que você não conhece. Memorize ou anote em algum papelzinho, tire uma foto que seja e depois vá para casa pesquisar sobre esses vinhos, a pesquisar sobre a decoração, sobre a história daquele ambiente, a história do chefe que criou aquele cardápio. Esteja sempre interessada pelas coisas. Eu me lembro muito quando eu voltei para São Paulo da minha viagem aqui pelo Vale do Silício, eu prometi para mim mesma que eu traria um pouco do que eu vivi
aqui para São Paulo. E eu comecei a olhar as coisas com um olhar diferente, porque é verdade, muitas vezes nós não prestamos atenção quando nós vamos para Paris, ou nós vamos viajar para Angra, ou nós vamos viajar para algum lugar. Nós estamos lá fora, nós queremos saber mais sobre o lugar, sobre a história do lugar, mas quando nós estamos em casa, em nossa cidade, mesmo que nós moremos em uma cidade incrível, parece que, né, quantas pessoas aí em São Paulo, por exemplo, nunca chegaram aí nos museus que nós temos em São Paulo, nunca chegaram a explorar a riqueza que existe em São Paulo, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e tantos locais aí pelo Brasil que são maravilhosos e com uma história riquíssima. As histórias dos restaurantes são sempre tão interessantes, a história da gastronomia brasileira é tão rica e a maioria não sabe absolutamente nada, mas simplesmente porque não está interessada em nada que seja fora de si, está sempre só interessada em falar de si o tempo inteiro, de ter tudo aquilo que quer o tempo inteiro, ficar ali só pegando, nunca interessado para fora de si, nunca olhando para fora de si. Te garanto que se você for uma mulher interessada, você automaticamente será uma mulher mais interessante. Número 2. Busque conhecimento. Imagine que alguém que você conheceu agora vira para você e fala: eu falo russo, mandarim e também hebreu. Você não estaria instantaneamente interessado naquela pessoa? Como que ela aprendeu tantas línguas? Quais foram os métodos para ela aprender tantas línguas? Por que ela se interessou em aprender essas línguas especificamente? Automaticamente você se interessa por alguém que tem bastante conhecimento. Conhecimento é um poder, conhecimento é uma grande arma, vai te ajudar a tomar decisões melhores na sua vida, vai abrir um leque de opções para você. Então, invista muito em conhecimento. E para você que acha que você não tem tempo para investir em conhecimento, eu te garanto que você tem sim. É só você parar de consumir tanta informação, tanta televisão, tanta coisa, que você vai encontrar tempo sim para adquirir conhecimento. Hoje em dia virou um hábito péssimo de que tantas pessoas passam o final de semana inteiro no Netflix. Eu lembro que quando eu era criança, eu ficava esperando a quinta-feira à noite ou a sexta-feira à noite para conseguir assistir o episódio daquele seriado que eu gostava tanto. Hoje em dia é normal sentar no sofá e passar o final de semana inteiro assistindo e terminando temporadas e temporadas e temporadas em um final de semana. Eu garanto que se você tiver um pouquinho de autocontrole e limitar o seu consumo de televisão, de barulho, de mídias sociais, você vai encontrar sim um tempinho para adquirir conhecimento. Aprenda sobre música, aprenda sobre livros, algo que traga conteúdo para você, mas não esse tipo de conteúdo que tá aí fora, mas conteúdo de verdade, para que você não seja uma mulher superficial ou rasa, que não tem nenhum tipo de profundidade. E para você que não sabe, eu sou a fundadora do Chique Club, que é uma escola online que tem mais de 1000 alunas pelo Brasil e pelo mundo. Temos mais de 100 horas de conteúdo, aulas sobre relacionamentos, negócios, soft skills, conversação e muito mais. Então, para você que quer aprofundar aí o seu conhecimento nas coisas, eu recomendo demais o Chique Club. Conhecimento nos ajuda a desenvolver a nossa personalidade, a desenvolver nossas opiniões, a nós conseguirmos nos conhecer melhor, e não tem como não ficar mais interessante se você tem tanto conhecimento assim. Número 3, seja autêntica, não tenha medo de ser uma pessoa real, com características que são só suas, com uma visão de mundo que é só sua. Não tenha medo de ter suas opiniões, de se reinventar, de ter a sua própria personalidade, a sua própria luz. Não tenha medo disso. Eu vejo que muitas pessoas hoje, nós falamos muito sobre isso no vídeo, sobre como ser respeitada. Para quem não assistiu, tá? Eu vou colocar aqui acima. Parece que é tão frequente nos dias de hoje, de que as pessoas estão quase pedindo desculpa por ser quem são, tem tanto medo de desagradar, tem tanto medo de não ser gostado, que anda sempre agradando, querendo agradar todo mundo, tem medo de ter opinião, tem medo de ser quem é. Vou contar uma história aqui muito rapidamente. Ontem eu fui em uma palestra, eu assisti a palestra de um empreendedor aqui do Vale do Silício, e ele, o moço que chegou ali no palco, ele contou
a palestra dele foi assim, meio que uma bagunça. Ele não contava as coisas de ordem cronológica, não tinha começo, meio e fim. Ele contava as coisas e se perdia, mas ele era tão autêntico que eu automaticamente senti que ele era interessante. Eu queria saber mais sobre ele, eu queria perguntar algumas coisas para ele, porque ele era ele mesmo, dentro da sua cabeça ali, sem ordem cronológica, indo aqui, indo ali. Ele era uma pessoa autêntica, ele era ele mesmo, ele não tinha vergonha de ser quem ele é. Então, não tenha medo de ser real, de ser uma mulher real, com suas características, com seus defeitos, com as suas qualidades. É claro que uma mulher elegante vai mostrar mais as qualidades e vai focar naquelas qualidades para que as qualidades sejam mais exaltadas e os defeitos sejam maquiados. Mas não vire uma máquina, não tente ser um robô que está sempre ali com aquela carinha de robô, que não tem opinião, que tem medo de não ser gostada, que está sempre com a mesma posição, tá sempre do mesmo jeito, falando as mesmas coisas, não tem nada de diferente para compartilhar. Não tenha medo de ser você. Todas nós somos únicas, todas nós somos totalmente especiais no nosso próprio jeito. Exalte isso, exalte a sua personalidade, descubra quem você é para que você possa ser mais autêntica. Ninguém viveu o que você viveu. Não tenha medo de falar a sua perspectiva nas coisas. Pense quantas milhões de pessoas já não escreveram sobre o amor, já não escreveram sobre romances, já não escreveram sobre histórias de brigas e guerras, e nunca ninguém escreveu exatamente do mesmo jeito. Não existem duas pessoas com o mesmo olhar sobre a mesma coisa, que sentem exatamente do mesmo jeito que a outra pessoa. Então, mesmo que o Louvre tenha sido visitado 1 milhão de vezes, ninguém vai olhar para o Louvre do jeito que você vai olhar. Ninguém vai sentir o amor do jeito que você vai sentir. Então não tenha medo de expressar a sua opinião, mesmo que seja sobre um assunto que todo mundo, que parece que todo mundo já falou e que não tem nada a mais a ser adicionado. Eu te garanto que ninguém viu da maneira que você viu. Você sempre tem algo a trazer para aquela conversa, você sempre tem algo a trazer de uma maneira, de uma perspectiva diferente. Então aprenda a se descobrir em sua autenticidade para que você seja uma mulher interessante. Número 4 é: mantenha a cabeça aberta e aprenda a compartilhar as suas histórias. Eu digo para manter a cabeça aberta porque existem milhares e trilhares de experiências, de coisas que você pode viver e de locais que você pode ir e de pessoas que você pode conhecer. Mantenha a cabeça aberta. Se eu te disser que isso daqui não é uma flor, que é uma fruta, eu sei que é uma flor, mas vai que aquela pessoa que disse que é uma fruta tem algo muito interessante para compartilhar. E se eu já tiver 100% de certeza que eu tenho os meus valores e meus princípios, não quer dizer que eles não possam ser mexidos um pouquinho. Aliás, as pessoas mais interessantes e mais inteligentes são pessoas que gostam de colocar à prova os seus valores e os seus princípios a todo momento. Porque quando você conhece algo de verdade, você pode amar aquilo profundamente, porque você conhece. É muito fácil falar que você tem virtudes e princípios e só repetir alguma coisa sem, na verdade, explorar aquilo profundamente. E quanto mais você explora aquilo profundamente, mais você conhece. E quanto mais você conhece, mais você pode amar de verdade. É tão fácil, principalmente nos dias de hoje, com a pandemia, com essa onda de todo mundo estar trabalhando no home office, é tão fácil ficar horas e horas e horas dentro de casa. Mas o mundo acontece lá fora. É claro que é muito legal você ter o seu tempo para pegar o seu livro, para estudar alguma coisa, mas não deixe aquilo realmente consumir todo o seu tempo, porque a verdade humana é a interação com outras pessoas. Porque o interessante de ser humano são as interações com outras pessoas, é a comunicação, é você ser capaz de interagir com outras pessoas e aprender alguma coisa com aquilo. E eu também digo, aprenda a contar histórias. Primeiro, mantenha a cabeça aberta para que você tenha histórias e depois aprenda a compartilhar essas histórias. Não tem como você não ser interessante se você tem bastante história para contar. Se você tem sempre algo a trazer a uma conversa, alguma história para contar, alguma coisa que entretenha, ou que faça chorar, ou que traga conhecimento, ou que traga alguma coisa. Se você não tem facilidade para se expressar dessa maneira, um exercício que eu recomendo bastante é
Escrever, coloque aí na sua rotina, 30 minutos quando você acordar, você pode pegar 30 minutos para você ler, depois 30 minutos para você escrever e comece, pratique a colocar ali no papel os seus sentimentos, as suas opiniões, o que eu estou sentindo hoje, como é que foi aquilo que aconteceu ontem, como eu me senti quando aquilo aconteceu, como outra pessoa reagiu, começa a tentar lembrar, aquela outra pessoa olhou para mim, eu fiquei com vergonha, mas por que será que eu fiquei com vergonha? E começa a tentar a traduzir em palavras, a se expressar no papel primeiro, que com certeza depois ficará muito mais fácil para você compartilhar isso com as outras pessoas. Quem não tem história para contar, quem não viveu nada, está vivendo 1% do potencial. O mundo está aí para ser explorado, mas lembre-se, mantenha a cabeça aberta, mas não abra tanto assim que o cérebro cai, tá? Então assim, mantenha o pé no chão, saiba os seus princípios e valores, dá aquela balançadinha de vez em quando ali, saiba quem você é, mas quando você estiver preparada, saia para o mundo e vai criar a sua história. Nunca ninguém escreveu um livro sobre alguém que ficou em casa o dia inteiro. Escreveu? Acho que não que eu me lembre. Eu não acredito, a não ser que você tenha uma mente muito criativa, muito provavelmente seria um livro bem chato. 5, essa é um pouco mais difícil, pra mim pelo menos é difícil, viu? Mas foque em mostrar o seu lado humano, as suas vulnerabilidades, o seu lado negro, o seu lado um pouco caótico, sem exagero, tá bom? Sem exagero, mas um pouquinho só. Imagine o quão chato seria assistir um filme onde todo mundo só falasse de ideias, só falasse do universo, de ciência, de ideias. Seria um filme meio chato, né? Imagine uma novela onde não existem essas nuances humanas. Seria uma novela bem chatinha, né? Por que as pessoas se interessam tanto por reality shows, ou por filmes, ou por histórias? Porque tem essas nuances humanas. Um filme muito ruim é um filme que os personagens são completamente planos, são completamente uma face, não tem essa profundidade da característica humana. Todos nós temos o nosso lado negro, todos nós temos o nosso lado um pouquinho caótico, todos nós temos as nossas vulnerabilidades, coisas que mexem com a gente, que nos fazem humanos. Então, eu pelo menos já convivi com algumas pessoas que nunca conseguiam compartilhar nada do aspecto humano delas. Era sempre falar sobre o universo, sobre isso e essas coisas grandes da história, da geografia, geopolítica e não sei o que, mas chega uma hora que fica exaustivo, porque você não percebe que você não percebe conexão com aquela pessoa, então você perde o interesse, porque você pensa, uau, eu poderia estar lendo um livro ao invés de estar conversando com essa pessoa, eu poderia estar em casa assistindo um documentário ao invés de estar conversando aqui com outro ser humano. Então não tenha medo de mostrar um pouco desse seu lado humano. O quão interessante não é quando você está conhecendo alguém, você está interessada naquela pessoa e aquela pessoa te conta um certo segredinho, fala, olha, sabia que eu gosto de batata frita com milkshake? Você fala, uau, olha, isso daí eu não gosto, mas eu gosto de outra coisa. Aí, mesmo que você ache aquilo um pouco meio mais ou menos, mas dá vontade de compartilhar alguma coisa também, você automaticamente fica interessada naquela pessoa, porque ela tá compartilhando algo com você, ela tá compartilhando um gosto, um segredinho, ou se alguém te contar, quando eu tinha 12 anos, você acredita que eu fiz isso, você já fica interessado, você quer saber mais, o que aquela pessoa sentiu, o que aquela pessoa pensou quando ela tinha 12 anos e aquilo, por que foi tão marcante para a história dela, você automaticamente fica interessado, porque você quer saber sobre essas nuances da vida humana, como aquela pessoa pensa, processa e tem a própria perspectiva, tem os próprios sentimentos. Então não tenha medo de ser vulnerável, não precisa ser tão maravilhosa, tão perfeita o tempo inteiro. Garanto que as pessoas estarão mais interessadas em você, nos seus aspectos humanos, do que nos seus diplomas, do que quantos livros você leu e sobre tudo isso. Então foi isso por hoje, um vídeo mais curtinho, direto ao ponto. Espero que vocês tenham tirado muito proveito e não deixem de dar um like, de se inscrever e comentar aqui abaixo que tipo de assunto mais vocês querem que eu traga aqui pra vocês. Então é isso, fiquem com Deus, um beijo!